Bom, beleza, pessoal. Então, a gente está voltando aqui de uma longa semana, né, para a nossa aula de sistemas de informação para engenharia elétrica. Hoje eu estava assistindo televisão, eu me deparei com uma notícia chata, né, de uma certa maneira chata, e tem tudo a ver com o que a gente tá discutindo em sala, né, que é a quantidade de empresas que abriram falência no Brasil. E, cara, é muita empresa. Por conta dessa pandemia, né? Muitas empresas diminuíram a produção, algumas não aguentaram, né? Então, outras vão ter que trabalhar com menos pessoas, né? E quando você trabalha com menos pessoas, você acaba tendo que abrir mão de alguns dispositivos aí adicionais, tá? Para que compense, né? A falta de pessoal, né? Geralmente as empresas, quando são assim do setor produtivo, quando elas param de produzir, né? Então o pessoal da produção é que acaba sendo mais envolvido. Mas hoje em dia eu acho que todas as áreas das empresas estão sofrendo com isso, né? E daí a parte da competição, vamos dizer assim, por um emprego, vai ficar mais acirrada, né? Porque a gente, de uma certa maneira, vai ter menos empresas e mais gente assim no mercado de trabalho, né? Então, daí essas matérias, né, que em princípio a gente acha que são matérias assim de relativa importância, né, no curso, talvez a gente tenha que dar um pouquinho de atenção para elas, porque esse tipo de matéria que a gente está tendo aqui, e mais controle da produção, e mais outras coisas assim que não tem muita coisa diretamente a ver com engenharia, talvez sejam as matérias que vão nos propiciar uma melhor competitividade no mercado de trabalho, né? Porque nessas matérias aqui é que a gente vai aprender a organização, como que funciona, como que os sistemas se interagem nas empresas, né? E isso faz uma tremenda diferença na hora de conseguir um emprego. Vocês lembram? Eu não sei se foi na turma de vocês, mas eu até comentei, né? Você pode nem ser um ótimo profissional, né? Mas se você conseguir vender o seu peixe, entre aspas, numa entrevista de emprego e demonstrar para o entrevistador uma série de conhecimentos além daquele conhecimento que ele precisa para a área que ele está contratando, eu quero acreditar que você tem mais chances, né? Então é assim, com esse olhar então que a gente vai começar a prestar mais atenção talvez nessas matérias, né? Eu vou compartilhar aqui o que que eu fiz. Bom, vocês sabem, né? A gente está seguindo um livro, né, é o livro de base que a gente segue, que é o do Loudon, tá? Sistemas de Informações Gerenciais. Quer dizer, não é bem o livro, a gente não está seguindo o livro, assim, seguindo o livro, né? Ele é um livro base para a gente desenvolver aqui as nossas discussões sobre sistemas de informação, tá? E daí ele é da Pearson, e eu entrei lá, ele já deve estar, esse daqui que eu mostrei para vocês é a 7ª edição, mas ele já deve estar na 12ª edição, né? E a cada ano que eles fazem as alterações, né, quando tem uma revisão, uma edição nova, eles sempre alteram, né, as coisas que são colocadas lá. Por quê? Para trazer mais para o dia a dia, né? Então, obviamente, eu quero acreditar que na próxima
na próxima edição eles vão comentar exatamente essa situação econômico-pandêmico aí que a gente está passando nesse início de ano, né? Quer dizer, início, já estamos para mais um meio de ano. Cara, já passou, a gente vai começar setembro já, para vocês terem ideia. Então, praticamente o ano foi todo dedicado ao problema que a gente está vendo aí da pandemia, né? Onde as empresas tiveram que se adaptar e muitas delas não conseguiram. Né? Não conseguiram se adaptar. E a gente, de repente, pode até chegar a uma conclusão aqui juntos hoje do porquê, né? Porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Mas vamos lá. Deixa eu compartilhar, então, negócio aqui. Eu já tomei a liberdade, se eu conseguir, né? Coisa que eu não. Eu nunca acerto esse negócio de compartilhamento. Puta, não. Isso vai ser difícil aqui o negócio hoje, hein? Compartilhar. Será que é porque tem muita coisa aberta? Não, tá aqui. Então eu tomei a liberdade já de produzir as transparências, que que eu fiz. Eu fui lá no site da Person e eles têm algumas transparências prontas lá, né? E eu, como eu sou preguiçoso pra caramba, então eu dei um Ctrl C lá, alguns Ctrl V, e já preparei alguns slides para a gente começar a tratar, né? Depois, se vocês quiserem, é só comentar que eu passo o livro certinho, que é um livro que é interessante. Eu sei que vocês não têm tempo para ler, tá? Mas é um livro interessante para agregar conhecimento na vida da gente. Tá? Vocês estão vendo aí a. Boa noite, Rafaela. Eu vi que você entrou aí e falou boa noite, mas vocês estão vendo já a transparência aí que eu estou mostrando ou não? 45 segundos de espera. Estamos sim, senhor, estamos vendo. Beleza, é isso aí. Então vamos lá. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho de empresa e eu tentei mostrar para vocês o que era mais ou menos um sistema de informação e como que a gente iria trabalhar na matéria, né? A nossa matéria durante o semestre, né? Tá? A gente falou sobre a importância das pessoas na empresa, né? E a gente falou algumas outras coisas lá. E uma coisa é importante a gente entender é que sistema de informação, tá? No que pese lá as diferenças que a gente viu de dados e informação, a gente tem que entender que sistema de informação não é apenas a tecnologia, tá? Hoje em dia, quando você fala em sistemas de informação, a primeira coisa que passa na cabeça é assim, não, sistema de informação é um sistema computacional, né, que a gente usa dentro da empresa para integrar todos os departamentos, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que vem na cabeça mesmo é parte de tecnologia, tá? Mas a gente tem que entender que o sistema de informação de uma empresa ele não é composto apenas de tecnologia. Tá? A gente diria que o sistema de informação é um sistema que une as entidades organizacionais mesmo, né? As empresas, tá? Com tecnologia, então muitas das empresas vão acabar utilizando a tecnologia, que a tecnologia vai nos ajudar bastante, né? Sobre como organizar essas coisas, como usar. As pessoas, e na aula passada eu espero, né, ter colocado para vocês e ressaltado a informação, a importância, né, que as pessoas têm no sistema de informação, tá? E a soma dessas três aqui é que vai dar subsídios para a gente também. Não está redondo isso, né?
Tá. Para subsidiar o conjunto de coisas que formam um sistema de informação para a gente. Tá? Agora, por que sistema de informação? Né? O que o autor, né, nos diz, né, ou todas as pessoas que estudam a respeito do sistema de informação falam para a gente sobre esses sistemas? Tá? Bom, primeiro são os desafios e problemas que as empresas enfrentam. Né? Esse ano, como a gente está sabendo, todas as empresas mundiais, né, do mundo, não importa onde você está, todas elas passaram por problemas e problemas inesperados. Né? Ninguém imaginou que um negocinho tão pequenininho assim fosse causar tantos problemas para as empresas. Tá? Então, esses problemas, esses desafios que surgem no decorrer da existência da empresa, tá? São problemas que têm que ser resolvidos, e uma das principais maneiras que o pessoal vê para minimizar e resolver ou mitigar esses problemas é através de sistemas de informação. Tá? Pode ser que, como a gente sabe, né, um curso de engenharia, o que o engenheiro faz? A gente sempre ouviu isso daí, né? O engenheiro resolve problemas, né? Então, todo o conhecimento que a gente montou ao longo de todo esse tempo que a gente está estudando e vai montar, pelo menos até o final da nossa graduação, é aprender a resolver problemas. Mas quais problemas? Bom, Ô, a gente professor, aprende. boa Oi? noite. Discordo. O engenheiro não resolve problema, não. Quem resolve problema é o Zé. O Zé resolve problema. O engenheiro. Se a gente for pensar assim, o engenheiro cria problema que o Zé resolve. O Zé resolve. O Zé que vai lá e fala: ó, põe um super bond ali, enrola três camadas de isolante ali que tá certo. Mas, por que acontece isso? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente negligencia o conhecimento que a gente tem na faculdade. Tá? Porque, para mim, eu acho que o Zé, né, poderia ser um engenheiro bem instruído, né? Um engenheiro bem estudado. Tá? Porque se a gente desse todas os ferramentais que a gente aprende na faculdade, ou pelo menos os professores tentam ensinar para a gente, para o Zé, você concorda comigo que o Zé teria muito mais ferramental para resolver o problema? O Ah, problema com todo, certeza. o problema todo do Zé é que o Zé é um cara mais pragmático, né? Talvez ele tenha ah, ele tem uma experiência maior que o engenheiro, né? Recém-formado, por exemplo, tá? E, e o que eu quero dizer também com isso é que não é porque a gente é engenheiro que a gente vai ser melhor que o Zé, né? O Zé, com certeza, é o carinha lá que às vezes leva a empresa inteira ou o sistema de informação da empresa inteira nas costas, tá? Ele pode não ter tido a chance de fazer o curso de engenharia, mas ele tem uma inteligência e uma criatividade muito grande que talvez compensem todos os conhecimentos que a gente adquiriu. Conhecimento empírico. É, só que assim, né? Se ele tivesse, que eu falei, se ele tivesse o ferramental, talvez ele resolveria os problemas mais rápido. Com muito mais qualidade, mas sim, concordo, professor. Mas era só uma piada, só porque Não, normalmente vê isso aí na indústria, né? O então, não é estagiário. uma piada, não. Isso daí é um fato. E a gente vai até conversar sobre esse fato. Tá? Uhum. Por exemplo, olha só. É, à primeira vista, né, a resolução dos problemas do dia a dia de uma empresa parece simples, né? Tipo assim, uma máquina quebra, né? Aqui o cara dá um exemplo: a máquina quebra, espalha peças e óleo por todo lado. Daí, obviamente, alguém vê aquilo, vai tomar vai tentar resolver esse problema, né? Tá? No caso, a situação num problema simples, assim, quer dizer, simples, não é simples solução, é de simples limpeza, né? Você procura uma ferramenta na loja, lá
ou na empresa, vai no almoxarifado, e você começa a reparar, né? Limpa o chão, tá? Depois de limpar tudo, inspecionar as outras partes, você liga a máquina e, pum, produção é retomada. Cara, vocês concordam comigo que esse tipo de visualização do problema é uma coisa, parece ser muito simples, né? Pô, quebrou, sujou, a gente foi lá, tirou, trocou a peça, deu uma mexidinha, pum, e pôs para funcionar, tá? Mas assim, no mundo real, né, no mundo que a gente vive, na empresa que a gente trabalha, a gente sabe que nem tudo transcorre dessa maneira tão simples, tá? Muitas vezes, o que parece um simples problema de quebra pode ser um problema estrutural da máquina, né? Então, a gente vai ter que descobrir maneiras para tentar descobrir o que, que aconteceu, né? Para atacar a causa desse problema. Não é assim que a gente viu? A gente sempre tem que atacar a causa do problema e não o que o problema causou para a gente. Não, aí eu fui redundante. Não é bem isso que eu quis dizer, né? Não adianta nada você atacar o resultado, né, do problema em si, que nesse caso aqui é a máquina que quebrou, as peças espalhou pelo chão e o óleo foi para todo lado, né? A gente, de uma maneira correta, a gente teria que descobrir os porquês, né, que causaram, né, o que causou esse probleminha que a gente viu. E daí é o que você falou, né? Às vezes o Zé, talvez pela experiência dele, né, pelo tempo de experiência na empresa e pela quantidade de vezes que ocorreu o problema, o Zé talvez ele saiba resolver esse problema mais rápido. Ele vai falar assim, tudo bem, não adiantou nada você consertar, mas se a gente não fizer isso na outra linha, ou em outro momento do processo, talvez não, esse problema vai acontecer novamente. É que talvez ele tenha aprendido por tentativa e erro, né? Talvez. Às vezes ele pode, não deu certo, e vai tentando, o cara demorou um mês para conseguir resolver da primeira vez. Exatamente. E sendo que se ele tivesse parado, estudado ou visto de uma forma diferente, com um ângulo, um foco diferente, isso poderia ter sido resolvido mais rápido e de uma forma mais eficaz. Então, e às vezes essa forma que você está falando, é o conhecimento que a gente pode adquirir através dos estudos também, né? Entendeu? E eu não estou aqui para balancear o que seria melhor, né? O que seria mais rápido, né? Mas o que é importante a gente entender é que desde o momento em que aconteceu esse problema, que é esse exemplo que a gente está, exemplo escroto, chulo, mas a gente está vendo para tentar discutir em cima disso e a gente pensar um pouco e ver o que acontece. Nesse problema simples, que parece ser um probleminha simples, né? Durante o momento que ocorreu isso daí, até o momento da solução do problema, a gente leva um tempo, e é um tempo que a produção fica parada, pelo menos dessa máquina, tá? E isso causa outros problemas para a empresa, tá? Então, às vezes acontece no meio de uma máquina lá, de uma linha de produção, e você nem sabe o que aconteceu, demora um certo tempo para alguém perceber, por exemplo, que as peças estão saindo tudo torta, tudo errado, por exemplo, tá? Só que se a gente tivesse algum sistema que desse essa informação mais rápido para a gente, de que houve o problema, tá? E se a gente tivesse alguns processos padronizados, informatizados, ou um banco de conhecimento, vou imaginar assim, né? De pessoas que já passaram por esse problema na empresa, que você pudesse questionar e falar, cara, deu esse problema, né? Um monte de Zé na empresa que poderia falar para você, não, faz isso, aquilo, que resolve. Daí você ia, resolvia e talvez o problema nunca fosse detectado mais, né? Então, aí que está a fonte, mas você precisa resolver o problema, né?
Você precisa resolver o mais rápido possível, de uma maneira mais eficaz, tá? E os sistemas de informação nos possibilitam a gente enxergar isso com outros olhos, tá? Só que esses sistemas de informação, tá? Eles nos revelam, por exemplo, alguns modelos, tá? Que a gente, na engenharia, a gente costuma mexer muito com modelo, né? Tá? E os sistemas de informação, eles também possibilitam modelos para a gente, tá? Para um processo que resolva problemas, tá? Esse não é o melhor modelo, ele não é o único modelo, mas é um exemplo, tá? Que os autores, né, desse livro aqui descreveram, né? A gente pode até discutir, você pode me dizer que tem outros modelos que você conhece, né? Eu, por exemplo, quando eu ministrei a matéria lá de controle de produção, a gente trabalhou num modelo lá que eu chamava de método de análise e solução de problemas, o MASP, tá? E é um modelo que veio de um sistema de controle de qualidade, tá? Ou de uma ferramenta que o pessoal chamava de ferramenta de qualidade, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, esse modelo dá para a gente entender mais ou menos como que é o processo que o cara está querendo descrever aqui para a gente. Primeiro, você tem que identificar o problema, daí você tem que, obviamente, ir atrás de propostas de solução, tá? Avaliação das propostas, né? Se você colheu várias, e a escolha da solução, e depois implantar o processo para corrigir isso daí, tá? Quando você falou que o Zé faz isso, rapidinho, coloca 2, 3 fitas isolantes lá e resolve o problema para você, tá? É porque o Zé, na rapidez cerebral dele, com a experiência que ele tem, não é um processo documentado, mas ele identificou, tá? Ele já tem até a solução, né? Porque na cabeça dele mesmo vem várias propostas, e ele fala assim, não, a melhor coisa é colocar a fita isolante ali, tá? Que ele achou que é a melhor proposta, tá? E depois ele vai lá e põe a fita isolante, põe a peça e resolve, tá? Olha só, o que eu quero dizer é que na própria mente dele, do Zé, né, ele tem esses passos aí, que acontecem de uma maneira muito rápida. Ou seja, dentro do cérebro do Zé, ele tem um sistema de informação que tem um modelo de resolução de problemas que é embasado em várias experiências que ele teve e que, quando surge o problema, ele consulta dentro do cérebro dele várias soluções, ele já avalia, né, a melhor escolha para aquela situação e implanta, tá? Desburocratizando, vamos dizer assim, uma coisa que eventualmente o engenheiro de qualidade vai lá e queira implantar, né? Ou aquele consultor de qualidade total lá que quer padronizar o processo, em vez de colocar a fita isolante e resolver, não, ele senta, vai fazer um brainstorming, daí faz uma reunião, né? Senta com um monte de gente da máquina, enquanto isso a máquina está parada lá, vê as possibilidades, não é assim? Professor, Faz um chart, né? Faz um quality flux deployment do negócio, tá? Para depois avaliar, ver os riscos de implementar a solução, né? Depois, até a implantação, o cara fala, não, para implantação tem que ter um processo de implantação, tá? Beleza, será que é válido? Quem ia perguntar algo aí? não, é o Anderson. Fala. Não, hoje eu vejo isso na empresa, né? Eles usam muito esse tipo de modelo, né? Padrão de serviço, para tomada de decisão, alguma coisa do tipo, algumas outras ferramentas que cada empresa tem um nome, né? Que
para identificar um problema, e assim você mesmo já ali com os operadores da máquina, você já levanta uma causa de um problema, já toma ali uma tomada de decisão para melhoria, já começa a documentar isso e eles, depois, né, gerencial vai lá e implanta aquilo que você fez no padrão de serviço ou em alguma outra coisa, para segurança, qualquer área que seja. Tem muitas empresas que fazem isso, né? Hoje em dia, assim, nessa questão. Eu vejo isso direto onde eu trabalho lá, que sempre eles estão com os próprios operadores mesmo, levantando essas questões para melhoria, para processo, para qualidade, para alguma coisa, documentando para deixar ali para um processo feito ali já para você seguir e não ter um tipo de defeito ou aquele defeito não ocorra novamente. Exatamente. Então, existem ferramentas, né, que as empresas usam, e essas ferramentas, elas possibilitam exatamente isso. Você evitar, né, por exemplo, que esse mesmo problema ocorra, né? Mas você concorda comigo que qualquer uma dessas ferramentas, se elas não tiverem integradas, tá? E se elas não forem organizadas de uma maneira rápida, através de um sistema talvez um pouco menos burocrático, tá? Entre o tempo de você identificar um problema e depois você resolver o problema, veja bem, eu não estou querendo dizer que a gente para a linha de produção para resolver o problema, não é bem isso, né? Porque de repente o Zé vai lá, dá uma solução rápida, resolve o problema, mas ainda fica aquela ideia, né? Não, a gente conseguiu resolver quer dar o primeiro start na resolução, concorda? Pô, mas a peça está lá com fita isolante ainda, você concorda? Então Sim, foi sim. uma ação rápida para ele resolver lá, limpou, juntou as peças, colocou fita isolante e resolveu, linha de produção já está tocando. Bom, daí tem o sistema de qualidade, o sistema de análise de solução de problemas, que é um modelo um pouco mais complexo, né? Mas a produção resolveu, pelo menos a empresa não está parada, tá? Para que isso aconteça, a gente precisa de um sistema mais integrado, vamos dizer assim, concorda? Depois você vai fazer as reuniões, você vai pegar lá, no caso, se é qualidade, você vai ter lá as análises da não conformidade, né? Você vai usar aqueles métodos lá, diagrama de peixe, para resolver, para ver lá se foi máquina, mão de obra, o que causou o problema, né? Você vai fazer uma análise um pouco mais a fundo. Mas para que você faça tudo isso, bom, primeiro que você vai precisar de dados, né? De históricos, não é assim? Vai precisar de um monte de gente sentado para resolver e tal. Mas o nosso foco aqui, por enquanto, não é desenvolver modelo de solução de problemas, né? É a gente entender em que um sistema de informação na empresa pode ajudar a gente no desenvolvimento, não só do modelo, mas também na resolução desses problemas, tá? E mais, né? A simples obediência a uma rotina de tomada de decisão, tá? Ou esse modelo que a gente está estudando aqui, ele não vai garantir que você vai chegar a uma solução correta, cara. Você concorda? Ele não garante, tá? Ele vai assim, ele minimiza, ele resolve aquele caso e você tenta evitar ter outros. Mas você não tem uma garantia expressa de que nunca mais vai dar aquele problema, né? Você trabalha para isso, tá? O que o autor fala é que a melhor proteção contra resultados incorretos, né, que é o problema, tá, é ter senso crítico ao longo de todo o processo de resolução, tá? E daí a gente tem que entender o que é esse senso crítico, tá? Por quê? Eu fiz nhaca. Senso crítico, tá?
ser crítico de alguma coisa pressupõe que você tenha conhecimento sobre a coisa. Concorda? Um senso crítico é algo você tem que ter a capacitação para analisar isso daí. Tá? Então, e daí o Zé, como a gente falou, o Zé, ele não fez engenharia, mas ele tem pela experiência profissional dele, que ele aprendeu empiricamente ou pela quantidade de vezes que aconteceu o problema. Tá? Mas a gente que está estudando, tá? A gente tem que desenvolver ao longo do nosso tempo de estudo na faculdade, desenvolver essa capacidade, né? Esse conhecimento, para que a gente possa, né, adquirir esse senso crítico a ponto de nos auxiliar na resolução dos problemas. Tá? Então, é por isso que a gente um dos motivos pelos quais a gente aprende ou a gente tenta trabalhar com sistemas de informações, exatamente isso, é tentar passar alguns conhecimentos de uma maneira um pouco diferente para subsidiar os engenheiros, tá, a tentarem resolver os problemas de uma outra ótica. Para isso a gente vai montar uma coisa um pouco maior, né, que vai subsidiar, né, na tomada de decisão, tá? Então é importante a gente estudar isso daqui porque as organizações estão em busca de candidatos com uma ampla gama de habilidades, tá? Então isso daqui é só convencimento de vocês da importância do porquê a gente está vendo isso daqui, tá? Que talvez nessa turma a gente não precise nem destacar muito, porque todos vocês, pelo que eu lembro e pelo que eu conheço de vocês, todos vocês estão preocupados com isso. Tá? Bom, independente do curso, né, as tecnologias e sistemas de informação terão um papel cada vez mais determinante no dia a dia profissional e na sua carreira. Principalmente com essa pandemia que a gente está tendo aí. Tá? A gente, até na faculdade aqui, a gente não teve que aprender a lidar com essa situação e aprender a ter aula de uma maneira um pouco diferente, com recursos diferentes, tá? E a gente só consegue fazer isso daqui por causa do sistema de informação que a gente tem, tá? À disposição, tá? Bom, a oportunidade de emprego e a sua remuneração, tá, dependerão, em parte, da capacidade que você vai ter como engenheiro, não só de ajudar as organizações como engenheiro, resolvendo os problemas de engenharia, fazendo contas para corrigir fator de potência, ou na parte de rede, tráfego, ou na construção de painel solar, sei lá onde você vai trabalhar, tá? Mas a sua remuneração vai depender também, tá, de você ajudar as organizações a utilizarem os sistemas de informação que ela propõe, ou até sugerir outros, tá, para que a empresa alcance os resultados e os objetivos dela. E daí eu volto de novo, vou ser enfático nessa parte, que as empresas, um dos objetivos da empresa, tá, é oferir lucro. Tá? Você pode dizer assim, mas hoje as empresas elas são ecológicas, elas estão preocupadas com o meio ambiente, né? Com a sociedade, elas interagem com a... Moçada, eu vou ser bem pragmático aqui com vocês. Algumas empresas, nem todas, mas algumas empresas só fazem isso, tá? Porque se elas não fizerem isso, os consumidores não consomem o que elas produzem. Tá? Então é assim.
E no final de tudo, a preocupação dela é com grana. Porque se o consumidor não consome, ela não vende, então ela diz lá que tem um selo de ecologia. A grande maioria delas não é por causa da preocupação com o mundo, né, com a Amazônia que está pegando fogo. A ISO 14000, senhor? Oi? A ISO 14000, pelo meio ambiente? Por exemplo, por que a empresa implanta uma ISO 14000? Para ter mérito com o meio ambiente, né? Isso é que o dono fala para você, né? Mas ela Depende do segmento também. Então, ela implanta... Não, mas aí depende da integridade da empresa também, né? Se for uma empresa idônea... Não, mas não estou dizendo que seja não idônea, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer, né, é que vamos imaginar assim, ela implanta a ISO 14000 para vender carne lá na Europa, porque na Europa o cara não consome se não tiver. Entendeu? Ou mais, uma empresa de engenharia. Olha só, a empresa que vende álcool, né? A empresa que vende álcool. A Shell, a Raízen, tá? A Raízen, o que ela faz? Ela produz, né? E vende álcool. Ela tem ISO 14000. Mas por que ela tem ISO 14000? Porque os postos de gasolina não compram o álcool dela se ela não tiver ISO 14000. Ou se ela não demonstrar essa conformidade com a preocupação ambiental. Tá? Mas ela só faz isso porque se ela não fizer, ela não vende para o posto de gasolina, ou para a Petrobras, ou para o governo, sei lá para quem. Tá? Mas por que o posto de gasolina faz isso com ela? Porque se o consumidor não souber que o posto de gasolina faz isso, ele não consome o álcool daquele posto. Porque aquele posto não compra de uma empresa que tem ISO 14000. Né? Mas no final de tudo, o que o pessoal tá pensando é na venda, é no sucesso, é no retorno financeiro. Ou seja, a empresa precisa se adaptar para não perder dinheiro. Exatamente. Para não ficar para trás e com isso não ter prejuízo financeiro. Né? Exatamente. Porque no fundo, é claro que dentro da empresa, aí você não pode generalizar, né? Porque você fala assim, não, dentro da empresa eu tenho um ativista do Greenpeace, entendeu? E ele virou diretor lá da empresa, diretor financeiro. Então, ele, como ativista do Greenpeace, ele está preocupado com as tartarugas marinhas, entendeu? Mas esse cara é exceção, né? Porque ele é um só dentro da empresa. O resto está fazendo aquilo porque a diretoria manda, o dono manda. E o dono manda, o chefe manda só porque ela precisa oferecer lucro, tá? Você lembra que uma das definições que a gente dá de empresa é que as empresas só existem onde tem uma necessidade da existência dela? Lembra? Eu comentava bastante isso com vocês, né? Por exemplo, você não vai vender gasolina ou vender álcool num lugar onde não tem carro, onde não tem consumidor. Beleza. Agora, uma vez que você não seja monopólio, né? Você não seja a única empresa que venda ali, e aí você faz o teu valor, né, de venda para oferir seus lucros e tal, mas se é uma empresa que tem competição, tem duas concorrendo na venda, tá? Quem decide de quem comprar é o consumidor final, concorda? Beleza. Só que o consumidor, hoje, ele também não vende, ele não compra somente por causa que a empresa é mais barato, vende mais barato. Tá? O consumidor, ele é levado através de propaganda, de mensagem subliminar, até de interesse ideológico, ele só vai comprar da empresa que atende a ISO 14000, por exemplo. Ele nem sabe o que é, mas é isso que... Então, se as duas empresas estão competindo
e o consumidor só compra da que tem ISO 14000, a outra o que vai fazer para vender? Vai implantar um sistema de qualidade, né? ISO 14000. Mas ela está pensando um pouco na natureza? Talvez nem esteja, cara. É hipocrisia isso? Pode ser hipocrisia. Mas é o que a gente vê no mercado, às vezes. Né? Porque o interesse é ganhar dinheiro, é vender. Né? Por que eu escuto o meu cliente na confecção do meu produto? Tá? Para ganhar mais dinheiro. No final é isso. Para eu vender mais. Tá? Por quê? Porque se eu não vender, não lucrar, eu prefiro não investir. E, gente, infelizmente, o mundo é cruel. O mundo é assim. Né? E a gente faz parte desse mundo e a gente tem que encarar as coisas da maneira que elas são. Tá? Então não adianta a gente sair assim. Bom, vamos pensar na nossa área da engenharia. Lembra? A gente. Bom, com vocês eu não conversei, mas lembra Tesla, né? Que estava lá fazendo os sistemas de transmissão de energia dele. Coitadinho, né? Ele foi morrido, né? Por que ele foi morrido? Ele foi morrido porque na cabeça dele ele era altruísta, ele queria fazer um negócio de distribuição de energia que não cobrasse imposto, não cobrasse dinheiro, fosse de graça para todo mundo. Né? Daí o que fizeram? Morreram ele, né? Propositadamente. Tá? Mas qual que era o interesse? Financeiro. Por que Gurgel faliu? Né? Pô, Gurgel, em 1978, já tinha um carro elétrico, cara. Quer coisa mais ecológica que carro elétrico em 1978? 80? Hã? Mas, naquela época, o apelo ecológico não era tão evidente, né? Então, ele não conseguiu prosperar, tá? E não conseguiu vender. Por quê? Porque o interesse das outras empresas era ganhar mais dinheiro. E pior, né? Como o apelo ecológico não era tão grande, os caras simplesmente engoliram o Gurgel. A indústria automobilística brasileira, né? Engoliu o cara. Tá? Mas não, tudo bem. Isso é só para a gente pensar. Tá? Por quê? Porque a gente está mais preocupado, tá? Pelo menos nesse momento, aqui nesse slide, né? Em que os sistemas de informação podem influenciar na tua carreira enquanto profissional. Tá? E daí você fala, pô, mas é legal a gente discutir essas coisas. Por quê? Porque é em função dessa discussão que a gente consegue entender melhor, talvez, ou pelo menos discutir, ver um monte de pontos de vista, né, do que está por trás do interesse. Tá? E os sistemas de informação são implantados na empresa, tá, para melhorar tudo na empresa. Né? Para melhorar a tomada de decisão, para melhorar os direcionamentos da empresa no mercado, para comparar os seus resultados com resultados dos seus competidores, para se manter no mercado, para conseguir pagar os funcionários, para crescer, né? E também, professor, assim, o que eu vejo é que isso não para nunca, porque mesmo que você implante, imagina uma empresa que não tem nada, se você implantar o pouco que você implementar, já vai funcionar, só que aí a pessoa já sente necessidade de algo mais, e aí você implementa. Por exemplo, no meu trabalho, tudo estava funcionando de uma forma legal, estava indo bem. Mas de um momento ali para outro, eles falaram, olha, não, nós precisamos aumentar a nossa produção em tantos %,
porque nós estamos com um déficit, por causa da Covid, então nós tivemos uma redução de custo e precisamos melhorar e levar menos tempo para fazer o nosso trabalho. Então, nós vamos agora começar a desenvolver scripts para fazerem automaticamente trabalhos que vocês estão fazendo manualmente. Vocês estão gastando 1 hora para fazer isso, nós temos que gastar 10 minutos, ou menos. Então, como a gente vai melhorar isso? Ou seja, é uma busca incessante de ganhar tempo, porque tempo acaba sendo dinheiro, né? Então, na realidade é isso, as demandas, elas sempre surgem, né? Por isso que a gente faz revisão de livro, por isso que a gente analisa a sociedade evolui, né? E a gente vai ver que os sistemas de informação são imprescindíveis para que isso aconteça, porque hoje em dia a gente precisa tomar decisão mais rápido, né? A gente precisa entender o que está acontecendo com o mercado mais rápido, tá? E a empresa que tem um bom sistema de informação, ela consegue tomar decisão mais rápido, se adequar à necessidade do mercado mais rápido. Portanto, é questão de sobrevivência da empresa, né? E nós, enquanto profissionais, estaremos trabalhando dentro de uma empresa, a gente tem que entender esse lado da coisa, entendeu? Qualidade conta? Claro, qualidade imprescindível, tá? Tempo conta? Sim. Tá? Os riscos que a gente está correndo têm que ser analisados, né? Os projetos têm que acontecer? Sim. Tem que ser padronizados? Sim. Tá? Mas como que a gente interage? Como que a gente educa? Como que a gente ensina? Como que a gente treina? Como que a gente resolve os problemas? Né? Através dos sistemas evoluídos, né? Dos melhores sistemas. Né? Bom, aqui todo estudante, né, é coisa do livro, tá vendo? Sua carreira baseia-se fortemente no uso prático de banco de dados, tá? O crescimento dos bancos de dados nas suas áreas implica inevitavelmente um crescimento exponencial da informação digital. Bom, aqui tem uma informação importante, né? Vamos pensar assim. Bom, se a gente está falando de sistemas de informação, a gente viu que não é só a tecnologia, mas a tecnologia ajuda. Tá? Por quê? Porque a tecnologia nos traz rapidez. Tá? Então, antigamente, era muito difícil, por exemplo, você até saber o que estava acontecendo no mercado. Concorda? Tipo assim, se a gente não tivesse um sistema de informação, a gente não saberia que tinham descoberto o Covid lá na China. Na realidade, eles descobriram bem antes do que a gente ficou sabendo. Porque a informação, né, demorou para chegar para a gente. Tá? E mais, quando chegou o sistema de informação, a informação de que tinha o negócio, já veio toda truncada. Tá? As empresas, por si, começaram a perceber que ia ser broca o negócio. Mas elas não tinham informação suficiente para determinar quão potente era o tamanho dessa e a complexidade desse negócio. Tanto é que algumas empresas demoraram para tomar alguns direcionamentos, vamos dizer assim. Tá? Bom, beleza. Não vamos discutir política porque não vem ao caso. Mas aconteceu em março, por problemas políticos estruturais sexuais, a gente teve que entrar em quarentena. Muitas empresas não puderam trabalhar, tiveram que dispensar os funcionários. As que tinham sistemas de informações e já, por exemplo, sabiam que ia causar isso daí, tomaram algumas providências. A FAM foi uma delas. A gente pegou na semana, e eu lembro muito bem, na semana, começou as aulas, na semana seguinte, a gente já não pôde mais ter aula presencial. O que a gente fez? Partiu para aula remota. Tá?
Alguns professores com mais dificuldade, outros com menos, mas a gente se adaptou e estamos aqui, até hoje. Tá? Se a nossa faculdade não contasse com um sistema de informação que pudesse possibilitar a gente ter aula remota, a gente estaria como algumas faculdades, até estaduais, tá? Que demoraram muito tempo para se adaptar. Vocês estão entendendo? Então, até no ramo da educação, isso acabou influenciando. Mas eu acho que acontece uma outra coisa também, professor. Em relação à informação, às vezes o sistema de informação chega para várias empresas ao mesmo tempo. Mas a questão é que as pessoas demoram para agir, demoram para acreditar no problema, demoram para se mexer. E aí, os que são mais rápidos acabam saindo na frente. Então, mas, para mim, no meu ponto de vista, a informação acabou chegando junto. Né? Mas o problema é pessoal ali, chegar, a organização falar, não, vamos tomar uma atitude em relação a isso. Ou não, vamos esperar para ver o que acontece. Então uma vez que uma coisa é imprescindível, que a gente tenha um sistema de informação para que a informação chegue, certo? Uhum. Tá. Se a informação chegar pura, bonita, analisada, clara, é mais fácil para o administrador tomar uma decisão baseada na informação. Sim. Tá? O problema todo é que nem todos têm sistemas de informação. Aqui o exemplo que eu dei é meio escroto, mas a gente entende. Né? Nem todos têm um sistema de informação que subsidie o gerente de tomar informação, de tomar decisão de maneira rápida e efetiva, porque às vezes nem ele confia no sistema de informação que ele tem. Tá? Outra é óbvio, é a capacidade e a imbecilidade do cara, se ele vai tomar ou não. Aí já é outra coisa, né? Porque tem uns que tomam, outros são teimosos e não tomam. Tá? Mas daí já é, infelizmente, já é questão de recursos humanos, né? É questão do dono da empresa saber colocar o cara certo para analisar as informações de maneira certa e levar a empresa para o lugar certo. Ou seja, é uma coisa que vai, né? Mas para a gente, o que a gente precisa tirar disso tudo? É que, assim, primeiro, sistema de informação, pelo que a gente está discutindo aqui, eu acho que todo mundo tem certeza que é uma coisa muito importante em qualquer empresa. Por quê? Porque ela vai subsidiar você de informações claras. Quanto mais o sistema de informação te subsidiar de informação para que você tome a decisão correta, você vai ter condições de tomar a melhor decisão. Tá? Só que para isso acontecer, você tem que ser inteligente. Né? Ou você tem que ter instrução, ou você tem que ter treinamento, ou você tem que ter informação, não informação da informação que eu estou dizendo, mas conhecimento adquirido com o tempo. Tá? Daí volta aquela história do Zé. Mas o Zé não tem. Bom, não é que o Zé não tem, ele não teve chance de fazer faculdade, mas ele trabalhou 20 anos ali para tomar aquela decisão naquele momento. Tá? Às vezes você sai da faculdade e vai virar gerente. E é isso que eu espero de todos vocês. E eu sempre falei isso para vocês. Agora, se você vai tomar a decisão certa ou não, vai depender única e exclusivamente da tua capacidade e do conhecimento que você adquiriu. Tá? Tanto do ponto de vista administrativo, que é o que a gente está vendo aqui, né? De coisas que não tem nada a ver diretamente com a engenharia. Perfeito? Isso daqui não tem nada a ver diretamente com a engenharia. Tá? Mas também conhecimento com relação à engenharia. Porque se você tiver conhecimentos específicos sobre a máquina que quebrou, sobre o problema que aconteceu, tá? Ou até mesmo sobre o sistema de informação que você tem na empresa, pode ser que você pode resolver os problemas de maneira mais rápida e tomar decisão mais rápida. Tá? Então, o que a faculdade entende, tá? É que todos os sistemas e as tecnologias de informação podem ajudar as empresas
a atingir os objetivos corporativos. Né? O cara tem que tomar a decisão certa. O cara não pode ser lerdo. Né? Daí de que adianta também você ter um ótimo sistema de informação, você colocar uma anta na direção da empresa. Né? Adianta eu ter um monte de sistema. Cara, adianta eu saber, conhecer trocentos milhões de coisas e não conseguir me comunicar com vocês para dar aula? Eu Não resolve nada. eu posso ser o cara mais de conhecimento, assim, cara, memória fotográfica. Eu posso ler 800 milhões de livros, mas se eu não souber ensinar, não adianta nada. Né? E daí você fala assim, bom, mas nem todo professor sabe ensinar, né? Não, mas deveria, né? Porque é nosso trabalho, né? Os que não sabem ensinar, o mercado filtra. Usa o conhecimento para outra coisa. Usa. Para a área científica. Ou vai virar youtuber, sei lá. Cada um faz uma coisa. Mas o importante é que, pô, sistema de informação a gente é consenso que é importante. Porque ajuda a gente, ajuda a empresa, ajuda todo mundo, e hoje está ajudando o mundo. Tá? O mundo a ponto da gente se proteger de uma determinada pandemia, porque, cara, aconteceu na China, 5 minutos depois, está todo mundo aqui no Brasil sabendo. Daí, bom, a informação está aqui, agora a tomada de decisão é política, tem toda uma série né, de coisas que são análises um pouco mais profundas, tá? Beleza, aqui é só a leitura, vocês vão ver, né, que os estudantes, é coisa que eu tirei do livro, tá? Vamos ver um negócio mais importante, que são os componentes de uma empresa. Por quê? Para a gente entender, tá, os sistemas de informação, primeiro a gente tem que entender, ou relembrar, pelo menos, o que a gente entende por empresa, tá? E daí, só para lembrar também, que a gente já viu isso daí, e graças ao bom Deus, vocês já tiveram uma matéria, então já é a segunda matéria relacionada a essa informação, né? Que a empresa é uma organização formal cujo objetivo é produzir produtos, prestar serviços a fim de gerar lucro. Olha só. Tá? Então, na própria definição de empresa, a gente já vê que o que é importante é lucro. Então, se a gente tiver velocidade em fazer as coisas, aumentar a velocidade, de repente a gente gera mais lucro. Tá? As 4 funções básicas de uma empresa é manufatura, tá? Vendas e marketing, finanças e contabilidade e recursos humanos. Ah, pode ter mais funções? Sim. Tá? Elas podem ser subdivididas? Sim. Tá? Por quê? Porque a empresa é sua, você faz a empresa e monta a empresa do jeito que você quer. Mas aqui, ó, funções básicas conforme o cara que escreveu. Né? Eu, por exemplo, deixa eu pegar um outro negócio aqui. Ah, tá. Eu não sei se vocês já leram, mas o que importa para a gente é que as empresas ela têm o que a gente chama de estruturas organizacionais, tá? Que é uma maneira lógica e hierárquica de distribuir as áreas da empresa, as pessoas, como que elas vão interagir entre si, tá? Então tem algumas empresas, eu estou fazendo um Ctrl C aqui, deixa eu pôr mais um slide aqui, tá? Que tem uma estrutura assim, meio linear, tá? Mas tudo se pode ser dividido nessas funções básicas, tá? Tem empresas que têm outros tipos de modos organizacionais, tá? Por exemplo, esse aqui.
Cadê o PowerPoint? Estou vendo. Tá. Ai, ai. Tá. Olha que bonito. Esse é o jeito que o cara organizou a empresa dele. Ele pôs a direção aqui, daí ele dividiu em gerente comercial, gerente de qualidade, gerência de engenharia, de administração e de produção. Daí ele subdividiu comercial numa área de vendas, tá? Eu não sei nem o que é. Será que é CCQ? Eu não estou vendo. Círculo de controle de qualidade, talvez. Ou coordenação de gerência operacional da qualidade, gerência de qualidade, tá? CGO, né? CGO. O cara vai dividindo. Esse daqui é um jeito mais difícil da gente ver, né? Mas a empresa é do cara, ele faz do jeito que ele achar melhor, ele divide do jeito que ele achar melhor. Desde que a empresa dele atinja o objetivo, que é gerar lucro para ele, a divisão que ele faz é problema dele, né? Esse daqui é tipo um organograma que a gente não costuma ver. A única vez que eu vi um organograma desse tipo, eu acho que foi no Banco do Brasil, se não me engano, que eles fizeram uma distribuição mais ou menos assim, entre as áreas, né, as gerências de conta lá, sei lá, que não deixa de ser uma empresa, tá? Ah, mas daí o consultor que foi na minha empresa falou para fazer assim. Cara, aí o consultor fala um monte de coisa, se o dono da empresa aceitar, a diretoria aceitar, e mais, a cultura organizacional da empresa permitir que isso seja feito, beleza, você pode fazer, tá? Caso contrário, você vai ter uma certa resistência, né? Outro estilo de organização, tá, que a gente pode ter. Vamos pôr mais um novo slide aqui. É esse aqui, ó. Nossa, não, realmente, tá? Ah, mas então, se você está trabalhando ou vai trabalhar, talvez você nunca tenha visto uma estrutura organizacional desse jeito, tá? Mas pode estar na cabeça do seu gerente, ele simplesmente não mostrou para você, ou está na cabeça do diretor da empresa, tá? Ele divide aqui, ó, em áreas estratégicas, táticas, operacionais e nível de execução. E cada um desses negócios aqui, ó, é como se fosse um departamento, tá? Então, uma diretoria que vai interagir com outras. E daí ele pega os numerinhos que tem aqui e gera uma lista bonita de cargos lá, caixinha, né? Que a gente está muito mais acostumado a ver um organograma desse jeito, né? Uma estrutura organizacional assim, onde tem a presidência, tá? Eu não sei o que é RD aqui que o cara colocou. Board, reunião de diretoria, sei lá o que é RD. Tá? Daí tem gerência de produto, gerente comercial, gerente financeiro. No financeiro tem contabilidade, no comercial tem vendas, no produto tem engenharia e produção, ou engenharia de produção, né? Geralmente, planejamento e controle da produção, a gente viu que pode estar ligado aqui direto à presidência da empresa e ele tem ascensão a todas as áreas, porque eles que fazem o planejamento estratégico. Se a gente for ver dessa ideia aqui, né, o planejamento da gerenciamento da produção vai ficar aqui no planejamento estratégico, na área estratégica da empresa. Pode ser o 2, o 5, o 3, o 4, sei lá. Mas olha aqui, o que é mais interessante é que, assim, tem uma razão, né, para essas coisas acontecerem. E é uma razão lógica, tá? E é uma distribuição
E daí você pergunta para mim, beleza. E aí, cara, eu estou vendo um monte de estrutura organizacional, e onde que está o sistema de informação aí desse negócio? Tá? Veja bem, o sistema de informação, apesar de a gente delegar geralmente o sistema de informação para uma área tecnológica da empresa, a gente já viu que os sistemas de informação não são só tecnologia, né? Tá? E o sistema de informação, então, ele permeia por todas essas áreas da empresa, tá? A ponto de que o cara aqui que está no número 1, que deve ser o dono, o presidente, o Long Master Silver lá da empresa, lá, ele vai receber a informação para ele tomar a decisão. Claro que, se é uma empresa familiar, por exemplo, é só o dono que toma a decisão. Não adianta ter outras pessoas para ajudar ele, porque daí a característica da empresa mesmo, ele que manda, ele faz do jeito que ele quer. Daí o trabalho do consultor, né, de empresas, é convencer ele de que existe uma ideia que pode ser implementada que seja melhor do que ele acha. Né? É uma luta fazer isso. Né? Se for um consultor lá e disser para ele, assim, convencer ele de que ele tem que implantar uma ISO 14000, porque vai melhorar lá o sistema de qualidade da empresa dele, e vai aumentar as vendas, porque todo mundo vai comprar dele, porque ele vai ser ecológico, ele fala assim, vai fazer, e acabou. E daí implementa. Né? Ou se alguém virar para ele e falar assim, cara, a gente está perdendo concorrência porque não tem ISO 9000. E todas as empresas que compram dos nossos concorrentes exigem que a empresa tenha ISO 9000. Então, sistema de qualidade implantado. A gente não tem ainda. Então, daí o consultor convenceu o dono, beleza? Faz. Se o dono ficar meio assim, cara, não consegue. Tem que convencer. Tá? Ou mais, não, eu quero participar lá do Prêmio Nacional da Qualidade. Tá? Então, tem que produzir um relatório de gestão. E nesse relatório, a gente vai ver um monte de área, inclusive a parte da interação da nossa empresa com a sociedade, como que a gente ajuda a sociedade, ajuda o prefeito, ajuda os vereadores, ajuda o mundo, ajuda o Greenpeace, não sei o que lá, e tem que escrever isso no relatório para a gente ganhar o Prêmio Nacional da Qualidade, porque a gente vai vender mais se a gente conseguir isso daí. Beleza, eu implemento. Só que para implementar qualquer uma dessas coisas, tá, a gente vai ter que ter um sistema de informação bem robusto e bem definido. E mais, não sei se vocês se lembram, mas na aula passada a gente comentou que existem algumas entidades externas, tá, que de uma certa maneira se relacionam diretamente, tá, com algumas áreas da empresa. Tá? E mais, dependendo do sistema de informação que você tem, você possibilita que esse carinha aqui vermelho, por exemplo, tá, interaja com o sistema de informação da tua empresa. É claro, obviamente você vai colocar alguns filtros aqui. E é isso que a gente vai ver quais filtros que a gente pode colocar. Tá? E como que a gente vai fazer essa interação? Bom, daí usa tecnologia, né? Com certeza você não vai usar os correios, né? Porque se você mandar uma carta, hoje não chega, né? Porque eles estão em greve. Mas se você comprar no Mercado Pago, daí o Mercado Livre está comprando caminhão para fazer as entregas dele. Olha que maravilha. Por quê? Porque o correio não entrega. Né? Mas pode? Não sei, acho que pode. No Brasil não pode. Não poderia, porque antigamente o correio era monopólio, né? Tipo assim, do Estado. Hoje já tem o PS, Federal Express, DHL, né? A Itapemirim faz entrega, sei lá, tem um monte de empresa que mudou, inclusive, a estrutura organizacional da empresa para começar a fornecer serviços que não fazia. Tipo assim, o cara, Itapemirim era de ônibus, hoje já é avião e tem entrega, né? Antigamente era só pessoas, né, que eles transportavam, agora já transporta mercadoria. Bom, mas de qualquer maneira, para Itapemirim funcionar,
ela vai ter que ter, nessa área, um sistema de informação que vai subsidiar algumas decisões. Por exemplo, qual área do Brasil que a gente vai implementar a entrega? Interior de São Paulo, interior do Maranhão, interior do Acre. Tá? O cara vai ter que analisar. Não, vamos ver quanto fica para desenvolver esse negócio em tal lugar. Quanto que a gente vai lucrar? Quanto que vai cobrar? Por quê? Pode ser que o serviço, o custo para a empresa se torne muito caro no mercado e não tem gente para pagar isso. Concorda? Então, daí não tem gente para pagar, não vou ganhar dinheiro, porque não vou vender. Ah, a sociedade tem necessidade? Tem necessidade de ter um sistema de entregas. Tem necessidade de. Eu comprei uma caneca, não chegou até agora. Comprei uma camisa do Star Trek lá na China, desde janeiro, estou esperando até hoje, do Capitão Kirk. Né? Não chegou. Falaram para mim, não, mas demora mesmo, daqui a um ano chega. Eu falei, tá bom, né? Eu paguei uma grana para trazer a camisa. Mas por que você não comprou aqui na Pernambucana? Porque não tem. Né? Eu comprei onde eles fazem. Ah, por que você não comprou na Disney, lá no Universal Studios, e mandou trazer? Porque é muito caro o frete, muito caro o transporte. Então, tudo isso tem que se analisar, tá? Mas é assim, ó, um processo de negócio é um conjunto de atividades logicamente relacionadas que define como tarefas organizacionais específicas, como as tarefas organizacionais específicas serão executadas, tá? Então, daí a gente já começa a misturar, tá? O que a gente chama de sistema de informação com o processo de negócio. Tá? Mas a gente viu que as atividades são relacionadas logicamente. Tem um conhecimento por trás aí, né? Tem uma informação a mais. Manufatura e produção, montagem do produto, verificação da qualidade, produção de listas e materiais, isso é manufatura. Ah, a gente já viu isso daqui, César, já vimos. Tá? Mas por que a gente está revendo isso, então? A gente está revendo porque os sistemas de informação vão ter que fazer a interação entre essas áreas. Tá? E para quê? Para satisfazer a necessidade da organização. Tá? Que, de acordo com o nosso livro aqui, livro guia, que também pode não estar totalmente certo, ou pode ser dividido de outra maneira, tá? Ele dividiu as organizações empresariais em 3 níveis de hierarquia, tá? Que seria a gerência sênior, né? Que a gente chama de diretor, presidente, tá? Gerência média, que são chefe de departamento, chefe de setor, supervisor, sei lá, tá? E o que a gente chama de gerência operacional, que é a linha de produção, o gerente de produção, o gerente de não sei o que lá, né? E os funcionários que trabalham, tá? Só que a gente tem que ver essas coisas aqui, a partir de depois do intervalo, a gente vai ver essas coisas aqui do ponto de vista do sistema de informação. Como que a gente vai organizar os dados, como que a gente vai implantar o sistema, o que é o sistema, né? O que a gente pode considerar como sendo sistema ou não, e como que os gerentes vão atuar em cima do sistema, tá? Por quê? Porque daí tem a tendência, daí a gente vai ver as tendências, né? Como fazer o negócio certo e como fazer o negócio meio capenga. Porque às vezes a gente acha que a quantidade de informação que a gente passa para o gerente, tá? Para tomar decisão, é a quantidade certa de informação. Mas às vezes a gente está passando um monte de coisa que está sobrecarregando o cara, que ele não está conseguindo tomar decisão porque você está passando muita informação para ele. Tá? Então você não precisa passar toda a informação a toda hora do jeito que, né, o sistema de informação passa informações filtradas.
E a gente vai aprender como fazer isso daí. Porque senão o cara tem tanta informação lá. Imagina, é aquilo que eu falei, não é só a quantidade, mas a forma com que você passa. Tá? Eu tinha diretores que gostavam de analisar as coisas em tabelas. Então, passava uma planilha em Excel para o cara. Só que, às vezes, os caras que trabalhavam embaixo da gente começavam a fazer planilhas e planilhas e planilhas para controle, inclusive, de coisas, de ações de nível operacional, tá? E daí os caras começavam a passar isso daí para um cara ou para um software que reunia isso tudo e fazia um planilhão para o cara. Daí apresentava lá um planilhão com 2.000 linhas e 480 colunas. Você acha que o gerente tem condição de tomar decisão com tanta informação assim? Então, daí tem alguns sistemas que definem quais informações são importantes, são relevantes para que o gerente tome uma decisão. Tá? E o sistema de informação tem que filtrar e passar só essas informações para o cara. Porque as outras talvez dizem respeito a hierarquias menores. Entendeu? Tipo assim, o resumão do resumão. Ah, e como que eu vou apresentar? Vou apresentar em forma de tabela ou em forma de gráfico? Gráfico de pizza, gráfico de barra, histograma, sei lá o que eu vou fazer. Bom, aí depende do sistema de informação que você vai fazer. Tá? E você, enquanto engenheiro, tá? Muitas vezes você vai ser o cara que vai decidir como que as informações vão ser apresentadas para o cara acima de você que toma a decisão na empresa. E se você fizer um bom trabalho, o cara vai tomar uma decisão boa, vai vender mais, a empresa vai para frente. Se você não souber ou não tiver informação e fizer um trabalho um pouco não tão bem feito, o cara pode tomar decisões que levem a empresa para o buraco e resulte exatamente no que está acontecendo com as empresas no Brasil. 522 mil empresas foram à falência por causa desse coronavírus aí. Para vocês terem uma ideia de como que vai estar o mercado quando vocês se formarem. Né? E por que da importância de saber de tudo isso aqui para diferenciar vocês de outros. Entendeu? Daí tem os caras mais tranquilos que falam, mas eu já estou empregado, foda-se. Né? Já estou empregado. Então, só que você está empregado hoje, amanhã o seu chefe pode chegar para você e falar assim, filho, ó, devido ao Covid, a gente fez uns scripts, que nem o Paulo falou, para fazer, para otimizar esse sistema de informação que a gente tem e não vou precisar mais de ninguém para filtrar a informação e fazer a apresentação em PowerPoint para a diretoria, tá? Eu otimizei o sistema, peguei só as informações que são chave para a tomada de decisão e eu comprei o ClickView, que é um Excel um pouco mais avançado, tá? E através do meu Business Information, BI, não sei das quantas aqui, ele mesmo já faz a lâmina de apresentação para o diretor e ele tem essa informação online a hora que ele quiser, só basta no clique dele lá, ele já vê a apresentação, ele vai para a diretoria e discute isso, e daí ele toma a decisão lá. Então, eu não preciso de você amanhã. Passa no RH, bom voyage. O que eu farei no dia depois de amanhã? Vou ver Netflix, né? E virar youtuber. Que youtuber tá, né? Vídeo Whindersson Nunes aí, né? Beleza? Gente, é difícil youtuber, viu? Vocês pensam que é fácil, mas conseguir seguidor, cara, conseguir assinante pro canal, vocês vão ralar uns 3, 4 anos para conseguir pelo menos 1.000 assinantes aí, a não ser que você seja bonitão, né? Fale um monte de besteira, né? O que os caras é isso, treta, fala mal de político, mal da mãe, daí você consegue assinante, né? Daí você é rapidão, né? Imita foca, né? Aquelas histórias lá, né? Agora, se você quiser um trabalho sério, né? Fazer alguma coisa séria, cara, é difícil, viu? O mundo, ninguém quer coisa séria. Bom,
Agora eu vou parar a gravação, né, para a gente ter aquele intervalinho típico, tá? Vou fazer mais uns Ctrl+C, Ctrl+V aqui para falar um monte de besteira para vocês, que afinal de contas eu sou pago para falar essas baboseiras para vocês nessa matéria. E eu tenho que falar, né? Então, espero que essas baboseiras sejam úteis para a vida de vocês, para a vida profissional, tá? E eu gostaria que, a exemplo do Paulo, do Anderson, quem mais que o Leonardo falou, o Marco, não sei quem, assim, que essa aula ela é muito mais produtiva se a gente discutir as coisas, né? Então, eu espero que vocês, quando tiver coisas para falar, questionamentos, exemplos, vocês podem colocar, porque os exemplos são muito criativos e a gente acaba tentando utilizar os exemplos para transformar essa aula numa aula um pouco mais interativa, menos chata, né? E uma aula que vai ajudar a vida da gente. Então, daqui 15 minutinhos a gente volta para a continuidade, tá bom? Eu vou continuar na sala, tomando a minha água ardente aqui e esperando vocês. Beleza?